Amém, então, queridos. Uma boa noite em primeiro lugar, né? E sejam muito bem-vindos, né? Quero dizer para vocês que é uma alegria, né? Poder estar aqui compartilhando com vocês. Eu não sei dizer ao todo quantas turmas de escola de líderes a gente já formou, mas foram algumas, né? E pela primeira vez a gente vai estar aqui numa cidade diferente, né? Canelinha, né? E me alegro muito, né? Deus já vinha falando sobre essa questão, né? Jesus é o nosso modelo máximo, né? E ele praticamente passou os seus 3 anos e meio de ministério formando líderes, formando pessoas, ensinando, né? Então, basicamente, o ministério de Jesus se resumiu nisso, né? Ensino, sinais, prodígios e maravilhas, né? Então, estamos aqui para dar continuidade. Nosso objetivo é formar discípulos de Jesus e para Jesus, né? Deus deseja que cada um de nós se torne um pequeno Cristo, né? Uma pequena cópia de Jesus, né? Tem um rapaz que se chama Douglas Gonçalves, né? Não sei quantos aqui já ouviram falar. Ele tem um canal no YouTube chamado Jesus Copy, né? Então é isso que Deus quer fazer de cada um de nós, uma cópia de Jesus. Lembrando que o nosso livro ele tem como nome, né, Formando um Líder de Êxito, porque é exatamente isso que Deus quer fazer. Ele quer fazer de cada um de nós um líder, alguém que tenha condições de ter uma célula na sua casa. A gente não vai apenas tá transmitindo conhecimento para vocês, mas a gente tem uma meta aqui. A meta é fazer de cada um de vocês alguém que seja capaz de ter uma célula na sua casa. Porque o desejo de Deus, o sonho de Deus é que em cada casa no Brasil e no mundo, né, nós possamos ter ali um grupo de oração, um pequeno grupo, uma célula, um lugar onde se vá anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças por essa oportunidade de poder estar aqui estudando a Tua Palavra, estar aqui preparando pessoas, ó Deus, para trabalhar na Tua seara, Senhor. Nós queremos declarar desde já a nossa gratidão e também a nossa dependência do Teu Espírito Santo. E nós te convidamos, Espírito Santo, assume o controle dessa aula, toma as nossas vidas em Tuas mãos e usa-nos, Pai, para formar aqui líderes de êxito, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A aula perdida, como que você faz, Cristo? Eu faço de um jeito, vamos ver como que ele faz. No passado, a gente conseguia fazer uma recuperação, né? No passado, a gente conseguia marcar uma aula para recuperar. Nos dias de hoje, eu confesso que a nossa agenda ela é extremamente corrida. Então, todas as aulas vão estar sendo gravadas, tá? Essas aulas depois vão ser disponibilizadas no meu canal do YouTube, e aí quem faltar aula pode recuperar depois assistindo online, depois no canal, tá bom? É o que a gente vai poder disponibilizar. Mas é claro, não vão... Tem que se inscrever no canal, mas não vão usar isso como argumento para ficar faltando, né? Então, isso a gente tem essa possibilidade, mas claro, procurem sempre estar presencial, amém? Amém? Então, Deus abençoe, eu amo vocês, continue firme, amém? Deus é com todos nós, e eu tenho um velhinho que não está tudo bem. Deus abençoe, boa noite. Meu contato vocês têm ali no grupo do WhatsApp ali, né? Não sei, alguns já têm o meu contato, mas vocês conseguem pegar o meu número ali no grupo, né? O grupo que foi criado da Escola de Líderes. Então, depois, se alguém precisar tirar alguma dúvida comigo pessoalmente, algo da matéria, ou até mesmo uma questão bíblica, algo que você tem dúvida, gostaria de perguntar, não tem problema, vocês podem estar entrando em contato comigo ali no WhatsApp, tá ok? As dúvidas que surgirem durante a aula, se você entender que realmente é muito importante, você pode me interromper para fazer a pergunta do assunto que está sendo ministrado. Agora, se for alguma dúvida fora parte, alguma dúvida que nem faz parte da matéria, então a recomendação é que você espere terminar a aula. Quando terminar a aula, aí então você pode perguntar, uma pergunta de algo que não está na matéria, mas você gostaria de tirar uma dúvida, ok? Não tem problema, a gente está aqui para isso. Mas aí deixa essa pergunta para o final, para a gente ficar mais focado no conteúdo de cada dia, ok? Depois, na próxima aula, eu quero passar algumas instruções extras, né? Mas isso a gente vai deixar para a próxima aula.
Tá todo mundo certinho aí? Todo mundo ok? A gente vai tentar estipular isso como uma meta, tá? De 5 minutos de tolerância, no máximo 20 horas e 5 minutos a gente está começando a aula, tá ok? E para terminar, no máximo 21 horas e 30 minutos. Também para não ficar algo muito desgastante também. Mas se a gente não fizer pelo menos 1h30 de aula, a gente vai demorar muito tempo para terminar, porque tem bastante conteúdo. E eu sou assim, eu não tenho a característica de ficar muito resumindo muito. Eu sou daquele tipo de professor que eu gosto de realmente esmiuçar o conteúdo, compartilhar todos os textos bíblicos que tem aqui, que é para dar uma base sólida para cada um de vocês, né? Não adianta você daqui a pouco ter uma célula na sua casa e você tem um conhecimento bíblico muito raso. Isso vai dificultar muito, né? Porque imagina que você está com uma célula na sua casa e as pessoas começam a fazer perguntas e você não sabe responder nenhuma delas, né? Então, é delicado. Então, nosso objetivo aqui é formar líderes de verdade, pessoas que não vão ser prontas ou perfeitas, mas que vão ter condições de ter uma célula na sua casa, ok? Então, nossa primeira aula é uma vida por princípios bíblicos, né? Uma introdução aos princípios bíblicos. É a nossa primeira aula. O desejo de Deus é que a gente possa viver por princípio. O nosso Deus é um Deus de princípios, amém? É um Deus de princípios, é um Deus de valores. E Ele espera que nós possamos aprender esses princípios e praticá-los. O nosso texto bíblico básico, né? Você deve ter aí no módulo 1, não sei se você tem, Romanos 12, versículo de número 2, a palavra de Deus vai dizer assim: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Então, o nosso texto básico aqui, o que ele está falando, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está dizendo, traduzindo, trocando por miúdos, que nós não podemos nos conformar com o molde que o mundo quer nos oferecer. Nós não podemos nos amoldar ao padrão deste século. Nós sabemos lá fora que o mundo ele segue um curso completamente o oposto do que Deus planeja para a gente. Vou dar alguns exemplos, né? A gente viu agora nessa política, nessas eleições, a gente viu isso de forma muito clara, né? Por exemplo, Deus é contra o aborto. Muitas pessoas disseram sim para o aborto, né? Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, não existe um terceiro sexo, né? E algumas pessoas querem implementar a ideologia de gênero. Lá fora se aprova, por exemplo, uma série de coisas que são contrárias à palavra de Deus. Um exemplo muito básico, né? Qualquer coisinha lá fora no mundo hoje, uma pessoa casou, qualquer intrigazinha já é motivo para divorciar, né? Então, a mulher errou lá o tempero da cozinha, da comida, então já é motivo para divorciar, né? O marido olhou para o teto da casa, chegou do trabalho nervoso, estava chateado, descontou lá na esposa, então já vou divorciar. E com Deus não funciona assim, né? A Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Então a gente não sai por aí divorciando a todo instante, a qualquer momento. Então só citei alguns exemplos assim muito pequenos, né? Mas para você ver, lá fora é tudo o contrário, né? Você vai na manicure e aí você começa a desabafar com ela. Você brigou com o teu marido, aí começa a desabafar com a manicure. Porque eu não estou aguentando mais, está muito difícil, meu casamento está uma guerra, está uma luta, está uma prova. Aí a manicure, sua boba, você para mesmo, você para, deixa de ser tola, fica aí aturando esse rapaz aí, esse ingrato, esse cretino, não, você para, deixa de ser boba. Né? E com Deus não funciona assim, né? Deus é um Deus de princípios. Então, amados, a gente vai estar vendo muitos desses princípios aqui. A verdade é que o Evangelho de Jesus, ele caminha na contramão do mundo.
Ele é na contramão da história, né? Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar, ou seja, nós não podemos tomar a forma do mundo. O que Deus espera é que nós possamos tomar a forma de Jesus Cristo, assumir o padrão da Bíblia Sagrada e através desse padrão, através desses princípios, Deus espera que nós possamos nos tornar agentes de transformação. Agora não é mais o mundo que vai me moldar, é eu que vou ser usado como um agente de transformação para poder influenciar o mundo, né? Quem aqui já ouviu aquela expressão assim, Maria vai com as outras? Já escutou essa expressão? Né? Tem muitas pessoas que são o famoso Maria vai com as outras, ou seja, são pessoas influenciáveis, elas dizem sim para tudo. Então, se alguém mandou tu te jogar de cima da ponte, você se joga. Mandou para a esquerda, eu vou para a esquerda. Mandou para a direita, eu vou para a direita. Tá, mas para aí. Nós somos seres que raciocinam, a gente pensa, a gente tem inteligência. Mandou ir para a esquerda, mas esse caminho aqui realmente é o certo? É isso que Deus quer de mim? Eu não posso simplesmente dizer sim para tudo e para todos. Eu preciso ser movido pelo Espírito Santo e guiado pelos princípios da palavra de Deus. Amém? Então, lá no seu trabalho, eu quero profetizar, que lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no seu ambiente familiar, você vai ser alguém que não vai ser mais agora o Maria vai com as outras, alguém que é influenciado por todo mundo, mas você que vai influenciar, você que vai dizer, não, para aí, não é bem por aqui. Eu aprendi com Deus que é um pouco diferente. Deus ensinou desse jeito, e do jeito que Deus ensinou, é o jeito que eu quero viver. Ok? E aí você não vai deixar que as pessoas te influenciem ou te comprem, né? Como muitas pessoas, a gente vê nesses tempos de política, muitas pessoas se vendem, né? Pessoas se vendem por causa de condição financeira mesmo, por causa de dinheiro, né? Dinheiro, propina. Muita gente se vende. Agora, um cristão, ele não se vende, ele não está à venda e ele não se vende por nada de forma alguma. Ok? Então, nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós temos que transformá-lo através da renovação da nossa mente. Essa renovação ela é feita através do conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando, ok? Viver os princípios bíblicos, nós vamos para a introdução então. Os princípios bíblicos nos asseguram duas realidades. Não há nenhuma situação provocada pela carne, pelo mundo ou por Satanás que seja suficientemente forte a qual o nome e o sangue de Jesus não possam transformar. Primeiro ponto. Não existe nada que Deus não possa mudar. Para Deus não há impossível. Quem aqui já ouviu aquela frase, né? Pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, mas nós conhecemos aquela musiquinha, né? Eu era um homenzinho torto, né? Morava numa casinha torta. Um dia com Jesus eu me encontrei e ele me endireitou. Então, com Jesus não existe isso, né? Então, com Jesus, pau que nasce torto se endireita sim. Amém? Para Deus é o Deus da esperança. Para Ele não há nada que seja considerado impossível. Não tem causa perdida. Ah, mas eu conheço uma pessoa que o cara é traficante, é bandido, tem várias mulheres, é um terrorista, assassino de mão cheia. Aquele dali não tem jeito. Para Jesus tem jeito. Basta apenas um toque de Jesus, basta apenas um contato com Jesus, basta apenas um encontro com Jesus, né? Todo mundo aqui já fez um encontro com Deus, né? Que na presença de Deus não tem ninguém que não possa ser transformado, ok? Romanos 8:31. A palavra de Deus vai dizer, né? Sejam bem-vindos. Começamos agora, está tudo certo. Nós estamos só na introdução. Romanos 8:31 diz, né? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, estava dizendo que o nosso texto básico de hoje é Romanos 12, né? Que nós não devemos nos conformar com esse mundo, com o padrão do mundo, mas nós devemos nos tornar agentes de transformação, pessoas que vão influenciar o mundo. Então, através da renovação da nossa mente, em primeiro lugar, à medida que a nossa mente é renovada, então nós agora nos tornamos aptos para influenciar o mundo com os padrões de Deus e não permitir que o mundo nos influencie com os padrões do mundo. Isso é possível através da prática, do conhecimento e da prática dos princípios bíblicos. Viver por princípios bíblicos, a gente está na introdução, tá? Viver por princípios bíblicos é a maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e vitória. Embora, amados, o caminho com Jesus, o caminho de Jesus, ele anda na contramão do mundo. É um caminho de cruz. É um caminho onde muitas vezes você vai negar a tua vontade para que a vontade de Deus seja feita. E isso não é fácil, né? O irmão Leandro chegou aqui falando que o capeta se levantou. E é bem assim mesmo que acontece. Enquanto você está do lado do capeta, parece que está tudo assim, tudo dá certo, tudo é fácil, tudo é tranquilo, parece que é um mar de rosas, né? E a partir do momento que você decide seguir o caminho de Jesus, entrar numa escola onde você vai aprender princípios para se aprofundar cada vez mais no conhecimento de Deus, se capacitar para ter uma célula na tua casa, aí, meu amigo, você agora, se o diabo já era teu inimigo, agora vai se tornar um arqui-inimigo. Porque sempre que eu dou passos na direção do reino de Deus, da vontade de Deus, a palavra de Deus diz em Timóteo que todos aqueles que desejarem viver piamente o evangelho de Jesus padecerão perseguições. Então, se você nunca foi perseguido, eu quero profetizar sobre a tua vida, se prepare para ser perseguido pelo teu patrão, colega de trabalho, teu cônjuge, teu filho, teu pai, não sei, alguém vai te perseguir, né? Porque é assim que funciona com aqueles que decidem seguir a Jesus. Amém? E você deve ficar feliz por isso. Ficar feliz. Quando o capeta se levantar, você começa a dar glória a Deus, porque é sinal que você está no caminho certo. Olha só uma frase de Jesus. Jesus disse assim, ai de vocês, quando todos disserem bem de vocês. Isso é muito perigoso. Quando está só glória, só bênção, que queridinho, que lindo, que maravilhoso, gostosinho. Toma cuidado. Toma cuidado que você pode estar muito longe do caminho. Agora, quando eu estou no caminho, não que não vai ter momentos de honra, tem os momentos de honra, né? Deus tem me honrado muito. Agora, tem cruz. Antes da honra, tem cruz. Ninguém é honrado sem antes ser crucificado. Bem-vindo ao Evangelho. Viver por princípios bíblicos é uma manifestação sincera e pura de adoração ao grande Rei, que se renova a cada instante de nossas vidas. O que é o princípio bíblico? Princípio vem da palavra no grego arque, que significa origem de tudo, aquilo de onde uma causa procede. Uma curiosidade bíblica também que o livro de Gênesis, ele também é considerado o livro da origem, ok? Então é muito comum que a gente vá citar também na nossa aula o livro de Gênesis. Gênesis fala da origem de tudo, a origem de todas as coisas. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2.
Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor Deus, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Então, está aqui um princípio, né? Quando você ouve e obedece a Deus, a palavra de Deus está prometendo a todo tempo bênção sem medida na nossa direção. O contrário também é verdade. Quando eu ouço a Deus e eu não obedeço, eu vou atrair maldição sobre a minha vida. Então isso é um princípio, não tem como mudar. Eu obedeço, eu sou abençoado. Eu desobedeço, eu sou o oposto, né? Então, é um princípio que não muda. É que nem a gente vai aprender aqui depois, a gente vai aprender os princípios bíblicos, eles são separados em 7 categorias. E um deles a gente vai ver que é o princípio do semear e colher, que é um dos princípios mais conhecidos de todos, até daqueles que não são necessariamente cristãos. Todo mundo aqui que já teve algum momento em contato com a agricultura sabe que tudo que você vai plantar, você vai colher. Se plantar laranja, não vai nascer abacate. Se plantar feijão, não vai nascer arroz. Assim, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Tudo que eu planto, eu vou colher. É um princípio, não tem como mudar. Não tem como você plantar laranja e nascer feijão. Não existe. Então, o que Deus criou, o que é princípio, é imutável. Nunca muda. Pode passar os céus e a terra, daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50 anos. Pode mudar o governo, pode ser o que for. O princípio não muda. Ok? O princípio não muda. Josué 1,8, né? Deus disse para Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus disse para Josué: medita nessa palavra de dia e de noite. Se você meditar nela de dia e de noite, se você praticar ela, você vai prosperar o teu caminho e você vai ser bem-sucedido. Quantos gostariam aqui de prosperar e ser bem-sucedido? Tem um princípio aqui. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite, e procura obedecer. Agora, eu não medito e eu também não obedeço. Vou prosperar? Vou ser bem-sucedido? Não vou. Aí não adianta querer depois argumentar com Deus: mas por que eu não estou prosperando? Por que eu não estou sendo bem-sucedido? Está meditando na palavra de dia e de noite? Está obedecendo? Então, é um princípio. Princípios foram criados para ser praticados. Princípios bíblicos são ensinamentos básicos. São verdades eternas que estão na palavra de Deus e devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida, familiar, escolar, social, etc. Eles treinam nossa mente para que possamos discernir o bem do mal, o certo do errado. Quando se praticam os princípios bíblicos, as bênçãos de Deus se estabelecem na vida do homem, assegurando-lhe uma trajetória próspera e bem-sucedida. A partir do momento que a gente conhece os princípios de Deus, eu começo agora a ter a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Tem coisas que já são meio que triviais, né? Deus dotou cada um de nós de bom senso. Então, tem coisas que o próprio bom senso, né? Você já tem uma certa noção de certo e de errado, principalmente se você teve uma boa educação dos seus pais. Muitos de nós tivemos pais, avós, que ensinaram para nós princípios que nem eles sabiam que eram bíblicos, mas eram, né? Esses dias, eu tive visitando os meus tios ali no Rolador, esses dias, essa semana, e eu compartilhei lá uma foto no meu Instagram, e eu estava falando, né, que na casa do meu avô, da minha avó, ninguém entrava
sem deixar o chinelo na entrada da porta e dar um beijo na mão do vô e da vó e declarar bênção vô e bênção vó. E isso é um princípio de honra, de respeito a uma autoridade, aos mais velhos. Hoje em dia já não se pratica muito isso, né? Entra na casa do vô com sapato, com chinelo, com tudo. Se for, nem sei que piso que é, já vai sujando tudo. Nem dá benção para avô, nem benção para avó. Já vai direto na televisão, na geladeira. Então, o mundo ele vai engolindo os princípios, né? Por isso que se levantou aí uma onda de conservadores, né? Os conservadores, eles estão realmente mais próximos da palavra de Deus, porque normalmente conservar está ligado a manter princípios, manter valores. Agora, claro, a gente tem que ver que princípios são esses, né? Nem todos os princípios e valores que os nossos pais ensinaram necessariamente estão amparados na Bíblia, mas muitos deles estão. E quando estão, você vai perceber que muitas famílias, a gente vê filhos educados, pessoas educadas, e muitas delas nem tinham tanto conhecimento da Bíblia, mas porque os pais ensinaram princípios que nem eles sabiam, mas estavam em linha com a palavra. Quanto estou entendendo? Né? Agora, claro, se você teve também um pai, uma mãe que não teve oportunidade de ter uma boa educação, aí com certeza já vai encontrar um pouco mais de dificuldade, né? Só uma palavra para o Leandro e para a Natasha, que chegaram um pouquinho depois. Se vocês tiverem necessidade de fazer qualquer pergunta do assunto, não tem problema, é só levantar a mão, pode perguntar, tá? E se for alguma coisa fora do assunto, aí a gente pede para deixar para o final, ok? Por que preciso viver por princípios bíblicos? É necessário conhecermos a história original escrita por Deus para cada um de nós, e isto só é possível quando vivemos por princípios bíblicos, que são verdades eficazes e infalíveis para nos respaldar nos cumprimentos das promessas de Deus em nossas vidas. Os princípios bíblicos nos levam a viver a plenitude de Deus para a nossa vida e nos asseguram o cumprimento de suas promessas. Gênesis 1, do 26 ao 28, primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis 1, do 26 ao 28, a palavra de Deus vai dizer assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então aqui a gente vê Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, para que o homem pudesse exercer governo, né, sobre a terra. E aqui a gente vê que Deus criou o homem macho e fêmea, né, como a gente já tinha aprendido no começo da aula. O sonho de Deus era viver em plena harmonia e comunhão com o homem. Aqui em Gênesis 2, versículo 15, a palavra de Deus diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, né, para o lavrar e o guardar. Deus basicamente colocou o homem aqui na terra para poder cuidar, né, de tudo aquilo que ele criou. Depois a gente vai estar vendo, esse aqui é o princípio da mordomia. Já estou adiantando um pouquinho. Mas o que eu queria falar é que Deus criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden. E Deus vinha todos os dias, na viração do dia, Deus vinha se relacionar com o homem. Então Deus, quando criou o homem com o objetivo de constituir uma família e poder se relacionar com essa família. Deus tinha uma intimidade com Adão todos os dias. E Deus planejou que através desse relacionamento, dessa intimidade, então o homem pudesse exercer posição de governo.
Mas com a entrada do pecado, com a desobediência de Adão e de Eva, essa comunhão se quebrou, essa comunhão se rompeu. E a partir do momento que nós perdemos a intimidade com Deus, a nossa capacidade de se relacionar com Deus, nós temos a tendência de errar, tendência a pecar, tendência de enfiar, né? Como é que chama? Enfiar a mão pelos pés, os pés pelas mãos, né? Então, por que muitos governantes ao longo da história fracassaram e fracassam até os dias de hoje? Porque uma grande parte deles não tem intimidade com Deus. Deus nunca quis criar, por exemplo, nunca quis dar reis para o homem. Quando, se vocês forem estudar a história bíblica, quando o povo começou a pedir para Deus um rei, no caso o primeiro rei foi Saul, Deus nunca quis dar um rei, porque Deus sempre quis ser ele o rei de toda a terra. Ele quis sempre governar a terra através de um relacionamento de intimidade com o homem. Mas com o pecado, esse relacionamento se perdeu. E até os dias de hoje, muitas pessoas, muitos governantes nem têm comunhão com Deus, nem têm intimidade com Deus. E a chance de um governante que não tem intimidade com Deus errar é muito grande. Só que o governo, ele começa dentro da nossa própria casa. Nós, maridos, como sacerdotes, ali no nosso lar, ali que começa o governo. Agora, como que começa esse governo? Através de um homem que tem intimidade com Deus, um homem que tem a oração como estilo de vida. Esse homem, que é submisso a Cristo, ele vai se tornar o cabeça da mulher, e aí essa mulher, debaixo de um marido que tem intimidade com Deus, ela vai poder se sujeitar tranquilamente. A de Deus, não obedece a Deus, não obedece a princípios, não tem intimidade com Deus, aí já fica mais difícil para a mulher se submeter a esse marido. E aí começam os problemas. Característica dos princípios bíblicos. Eles são válidos para todos os que os praticam. São válidos para todos os que o praticam. Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, os princípios ele valem para todo mundo, independente da pessoa ser cristã ou não. Pode ter certeza absoluta, se você conhece um empresário de sucesso, homens de sucesso, mulheres de sucesso, uma grande maioria esmagadora são pessoas de princípios. Muitas delas nem sabem que aqueles princípios são bíblicos, mas elas aprenderam com o pai, com a mãe, com o avô, ou com outros empresários de sucesso, elas botam em prática e dá certo. Por quê? Porque o princípio ele vale para tudo e para todos. Ok? Então, eu tive a oportunidade de ver, eu assinei durante muito tempo a revista Exame. Não sei se o Leandro já assinou alguma vez a revista Exame. Quando eu era um pouco mais jovem, eu sou formado em administração de empresas, então a revista Exame, ela era assim, tanto a revista Veja como a revista Exame eram revistas muito utilizadas por empresários, isso aproximadamente 15, 20 anos atrás. E eu assinava a revista Exame e tinha também a revista Você S.A., que eram revistas indicadas para empresários, pessoas de ramos de negócio e tal. E eu, como fui formado em administração de empresas, sou empresário atualmente, apesar que estou muito mais pastor do que empresário, mas sou empresário também. A gente consumia muito essas revistas. E uma vez eu estava vendo uma reportagem na revista Você S.A. de grandes empresários de sucesso, coisa de 13 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, 12 anos atrás. E eu peguei a revista e comecei a ver ali
esses grandes empresários de sucesso. E eu comecei a ver o que eles colocaram em prática que deu certo. Pasmem vocês, todos eles, sem nenhuma exceção, na entrevista que foram feitas com eles, todos eles apresentaram os segredos que levaram eles a ter sucesso. E eu analisei cada um dos segredos de sucesso daqueles empresários, coisa de 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Todos os segredos de sucesso eram princípios bíblicos. Todos. Sabe o que é todos? Então, isso prova que a palavra de Deus, ela não falha. Quem criou o planeta não foi o homem, quem criou o planeta foi Deus. Então, se Deus ele é o autor do ser humano e ele é o criador do universo, conforme está escrito lá no Salmo número 24, no versículo 1. Então, Deus, ele sabe o que faz, amados. Agora, é muito comum, o ímpio não conhece direito, mas ele vai lá e o que ele sabe ele pratica e por isso ele prospera. E às vezes o cristão está dentro da igreja, ele aprende, mas não pratica, aí o que acontece? Ele se quebra. Quem pratica o princípio pelo princípio é abençoado. Quem quebra o princípio pelo princípio é quebrado. Então, não basta conhecer, eu tenho que praticar. E eu diria mais. O ímpio, por não conhecer tão bem, às vezes ele quebra, ele não quebra princípios, mas ele não vive uma vida de santidade, como nós somos. Deus requer de nós. Deus não requer apenas de nós que a gente viva por princípios, mas Deus requer de nós que a gente viva por princípios e ande em santidade. É um caminho um pouquinho mais estreito. Agora o ímpio, ele pratica o princípio, mas ele não vive tanto em santidade. Só que tem um detalhe, ele não sabe. E aí, como ele não sabe, Deus não pode cobrar de alguém que não sabe, de alguém que está na ignorância. Agora, se o crente, ele sabe, e ele não vive de acordo com aquilo que ele sabe, aí de Deus ele é cobrado, porque eu sou considerado filho de Deus. E um filho tem pai, e o pai corrige a todos quanto ama. Agora o ímpio não tem essa paternidade da parte de Deus na direção dele. Então, às vezes, ele está lá, está prosperando, não tem uma vida de santidade, e aí às vezes até a gente fica indignado. Como é que aquele cara está prosperando e o cara é um adúltero, ou o cara é um alcoólatra, ou um usuário de drogas e tal, e está tudo certo, né? Claro, ele não tem um pai sobre a vida dele. Deus não tem obrigação de exercer paternidade sobre alguém que não conheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, né? Agora, porque o cara pratica os princípios que ele conhece, ele prospera, né? Vou dar um exemplo muito simples. Tem um provérbio que eu amo na Bíblia que diz assim: viste um homem diligente, sobre reis será posto, não permanecerá entre a plebe. O que esse texto, esse provérbio de Salomão está falando? Que a pessoa que é diligente, a pessoa que é esforçada, que ela é esmerada, que ela se dedica naquilo que ela, no trabalho dela, naquilo que põe na mão dela para fazer, ela é dedicada, ela é esmerada, ela é estudiosa, ela procura dar o melhor. A Bíblia diz que essas pessoas vão ser colocadas diante de autoridade, diante de reis. Ou seja, são pessoas que vão prosperar. Agora, o contrário também é verdade. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aí o cara é um preguiçoso, é um malandro, é um vadio, não quer trabalhar, acorda tarde, dorme cedo, né? Vai prosperar igual aquele que é trabalhador, que é dedicado, que é esforçado, que faz a coisa acontecer? Não vai. Não vai. É princípio, né? É princípio. Embora, para os obedientes a Deus, a Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Se você é uma pessoa obediente a Deus, que vive de acordo com os princípios de Deus, até enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando em seu favor. E muitas vezes, quando você está dormindo, Deus pode até te dar um sonho de um negócio para você montar. Você pode acordar de manhã cedo com o Espírito Santo te dando uma ideia genial para você implementar lá na sua empresa.
Porque quem tem uma vida de santidade, até enquanto dorme, Deus está trabalhando em seu favor. Mas isso não quer dizer que quando você acordar, você vai permanecer na cama, né? Se acordar, você vai fazer o que tem que ser feito. Quanto estou entendendo? Ok? Mas o que eu quero dizer é que, perante o Salmo de número 127, Salmo de número 127, né? Vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Ou, em outra versão, aos seus amados ele dá enquanto dorme, né? O texto está dizendo que é inútil se matar de trabalhar. É importante trabalhar, mas eu não posso extrapolar limites. Eu tenho que ter um limite. Cada um aqui de nós tem os seus limites. Eu preciso conhecer os meus limites, né? Quanto tempo eu preciso dormir para me recompor? Tem pessoas aqui que vai dormir 4 horas de sono, para ela tá bom, o outro 6 horas tá bom, mas tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 9. Então, cada um tem uma genética diferente. Eu tenho que respeitar, né? Eu preciso conhecer meu corpo, saber até onde que eu aguento. Porque Deus não quer que ninguém vá extrapolar seus limites aí, trocar dia por noite, noite por dia, e daqui a pouco está doente, né? Então, eu tenho que conhecer os meus limites e andar de acordo com eles. Agora, a verdade é que uma pessoa diligente, que ela é esforçada, que ela é trabalhadora, que ela é dedicada, que ela faz as coisas com excelência, ela vai prosperar, ok?